E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Neoclone, a versão mais avançada do Protoclone, foi revelada e ela promete, além de músculos similares aos nossos, pele que poderá sentir o toque. Ilusão cerebral. Cientistas dos Estados Unidos usam lasers para provar que algumas das coisas que nós vemos, na verdade, não existe. Seria isso uma prova da simulação? E o Brasil já está usando drones de carga em Salvador e com planos para expandir a rota no país. Vislumbre do cérebro. Um mini dispositivo de imagem consegue mostrar em tempo real a atividade neural mesmo quando a cobaia está em movimento. Robô humanoide mais amável do mundo demonstra uma empatia bem impressionante ao fazer tarefas domésticas. Bora ver tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! E em Salvador, aqui no nosso BR, o futuro da logística já deixou os testes de laboratório e ganhou os céus. A capital baiana abriga hoje a maior rota urbana do nosso país para drones de carga voando além da linha de visão do piloto. Um trajeto de 40 quilômetros que conecta o bairro de Estela Maris à Avenida Contorno. Em aeronaves capazes de transportar até 10 quilos, empresas locais estão redesenhando o transporte urbano, mais rápido, mais limpo e, acima de tudo, mais eficiente. Entre as pioneiras está a Neodent, gigante global de implantes odontológicos, que se tornou a primeira do setor aqui no país a adotar drones em suas operações. Desde janeiro, a empresa já envia cargas pelo ar em um modelo certificado pela ANAC, reduzindo o prazo de entrega, aumentando a segurança e diminuindo a emissão de carbono. Quem viabiliza essa revolução toda é a Speedbird Aero, startup brasileira que já figura entre as referências internacionais em sistemas aéreos não tripulados. O modelo usado em Salvador, o DLV-2, é a primeira aeronave brasileira certificada para voar além da linha de visão. Ele pode percorrer mais de 20 km carregando até 10 kg, o suficiente para atender clínicas, hospitais e até laboratórios de análise. Hoje a Speedbird já transporta material biológico para o grupo Pardini, mostrando que a logística aérea não só é uma promessa, mas sim já é uma realidade em plena operação. A cidade também se destaca pela infraestrutura. São 10 pontos regulamentados para pouso e decolagem, com rotas autorizadas pela DC até a ilha de Itaparica. Para reduzir os riscos, os voos ocorrem principalmente sobre o mar, respeitando as normas que proíbem sobrevoos em áreas densamente povoadas. Além disso, Salvador foi a primeira cidade no Brasil a instituir uma política municipal de fomento ao uso de aeronaves não tripuladas, estabelecendo diretrizes para integrar drones ao planejamento urbano. Os próximos passos são ainda mais ambiciosos. Em parceria com o Senac Cimatec, a Speedbird já trabalha em novos modelos com capacidade para até 50 kg de carga e alcance de 100 km. A meta é expandir para regiões como a Linha Verde e o Morro de São Paulo, criando assim um corredor logístico aéreo que pode mudar radicalmente a conectividade do nosso litoral. O que impressiona bastante também é que o Brasil, com Salvador em destaque, saiu na frente de vários outros países. Enquanto muitos ainda discutem as barreiras regulatórias, aqui já vemos operação comercial em andamento, rotas fixas e planos de expansão. Eu sei, a maioria de nós brasileiros nem conhecia esse nosso lado tecnológico, não é não? E se por aqui os drones já conseguem cruzar as cidades com cargas em segurança, quanto tempo será que falta para que essa tecnologia se torne o novo padrão nas entregas aqui no nosso BR, desde remédios a compras do nosso dia a dia? Já pensou muito em breve um drone entregando a sua compra aí na sua casa? Não vai demorar pelo jeito, não é não? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E aí, já olhou para um desenho simples e teve a sensação de ver algo que, na verdade, nunca esteve ali? Eu acho que é pareidolia o nome disso, não é não? Comenta aqui embaixo se eu estiver errado. Esse truque no nosso próprio cérebro cria uma ilusão, e agora, pela primeira vez, cientistas conseguiram identificar o circuito neural e o tipo específico de célula que é responsável por esse fenômeno, revelando assim como a nossa mente constrói imagens ilusórias que não existem no nosso mundo real. O estudo, conduzido pela Universidade da Califórnia em Berkeley, em colaboração com o Instituto Allen de Seattle, trouxe uma descoberta bem interessante. As células chamadas de neurônios codificadores de CI são, na verdade, as responsáveis por enganar o nosso cérebro. Esses neurônios operam através de um processo conhecido como conclusão de padrão recorrente, no qual áreas superiores do nosso sistema visual interpretam os fragmentos incompletos, como os cantos abertos de um quadrado, e enviam um comando de volta ao córtex primário visual, ordenando que o nosso cérebro possa ver uma figura completa. Para testar essa hipótese, os cientistas recorreram a uma técnica ousada.
A optogenética holográfica de 2 fótons. Usando feixes de laser para poder estimular diretamente os neurônios codificadores, eles reproduziram nos cérebros de camundongos a mesma atividade neural que é registrada quando uma ilusão era de fato percebida. Em outras palavras, mesmo sem nenhuma figura real na frente dos olhos, o cérebro dos animais criou uma imagem ilusória a partir da estimulação. Essa descoberta derruba aquela ideia de que enxergar é um processo passivo, onde o cérebro apenas recebe as informações visuais. Na prática, o que o estudo mostra é que a visão é ativa. O cérebro interpreta, completa e até inventa partes da realidade para construir a experiência que temos no nosso mundo. O trabalho tem implicações bem profundas além da curiosidade científica, tá bom? Segundo Jerome Lecoq, pesquisador do Instituto Allen, entender como esses padrões ilusórios emergem pode ajudar no estudo de distúrbios neurológicos como a esquizofrenia, em que o cérebro gera representações de objetos que surgem sem estímulo externo. Mapear quais células e em quais camadas essas atividades acontecem abre caminho para tratamentos futuros. O resultado desse estudo mostra que a percepção não é apenas uma janela para a realidade, mas é um processo ativo em que o nosso cérebro molda o que nós vemos, preenchendo as lacunas e às vezes criando mundos que só existem dentro da nossa própria cabeça. Se o que enxergamos pode em algum momento ser apenas uma construção dos nossos cérebros, dá para entender aqueles que se perguntam: até que ponto o que nós chamamos de realidade é de fato algo real ou é apenas uma ilusão compartilhada? E aí, o que você acha de tudo isso aí? Já sabe, né? Comenta aqui embaixo. Quando pensamos em robôs humanoides, geralmente a imagem que vem à nossa mente é máquinas frias, com movimentos rígidos e rostos sem expressão, não é não? Mas a empresa chinesa Fuller resolveu quebrar esse paradigma ao apresentar o GR3, um humanoide projetado não apenas para executar tarefas, mas também para transmitir algo que até pouco tempo atrás parecia exclusivo da nossa espécie: a empatia. Apelidado de o mais amável do mundo, o GR3 foi revelado recentemente como parte da linha GRX. Diferente dos seus antecessores, que são voltados para uso industrial e pesquisa, esse novo humanoide nasce com um foco bem interessante: é social e doméstico. No vídeo de apresentação, ele surge ajudando um curador humano de artes a se lembrar de detalhes de obras em um museu, guiando visitantes em múltiplos idiomas e até mesmo ajudando as mães ocupadas a equilibrar a rotina de trabalho e vida familiar. Em outra cena curiosa, um estudante utiliza como um modelo de pintura, e o robô reage ao aceno com um gesto simpático, exibindo coordenação e presença que é quase humana. Por trás desse carisma existe uma engenharia refinada, tá bom? O GR3 pesa 71 kg, mede 1,65 de altura e conta com 55 graus de liberdade, que garantem equilíbrio e movimentos quase que naturais. Seu segredo está no sistema de interação multimodal de percepção completa, que integra visão, som e tato, tudo em tempo real. Com câmeras capazes de reconhecer rostos, sensores de pressão espalhados por todo o corpo e uma interface facial animada, o robô consegue piscar, seguir os olhares e até mesmo reagir aos toques de maneira convincente. A estética também é um diferencial. Longe do visual industrial ou militar que atualmente domina a robótica, o GR3 foi desenhado para parecer acessível e simpático. Seu andar fluido, combinado com gestos quase que realistas e até mesmo o modo fadiga, dão ao robô uma presença cativante. Ele não apenas executa tarefas, ele interage como se fosse um companheiro da casa. Porém, o que mais chama a atenção é a fusão entre a função e a emoção. O GR3 pode sim funcionar como um guia turístico multilingüe, mas também um assistente doméstico ou até mesmo um facilitador em ambientes sociais. Tudo isso enquanto transmite a sensação de estar genuinamente presente. Esse salto não é apenas técnico, mas sim conceitual. E isso mostra que o futuro dos humanoides pode estar menos na ideia de substituição mecânica e mais na convivência emocional com nós, seres humanos. Na remota base de Haaf, em Tyndall, no território norte australiano, um silêncio tenso foi quebrado por um zumbido que promete mudar para sempre a forma como as nações projetam todo o seu poder aéreo. O MQ-28 Ghost-Bat, apelidado de Loyal Wingman, deixou o solo para demonstrar publicamente as suas capacidades que, até poucos anos, pareciam exclusivas à ficção. Voos autônomos, operações em enxame e até integração em rede com as outras aeronaves tripuladas. Sim, parece um avião, mas é um drone. Na verdade, é mais do que só um drone. É a ponta de um novo paradigma militar e a Austrália quer produzi-lo em casa. O Ghost-Bat surgiu depois de 6 anos de parceria com a Haaf e a Boeing Austrália, passando por uma campanha de testes que já soma cerca de 150 horas de voo reais e 20 mil horas em simulação. Deliberadamente projetado para operar ao lado de caças tradicionais, ele tem envergadura de 7,3 metros, 11,6 metros de comprimento e é impulsionado por um turbofan Williams FJ-33, alcançando velocidade subsônica e um alcance superior a 3.700 km. Mais importante que os números, porém, é a sua modularidade, um nariz intercambiável que leva sensores, cargas e até mesmo sistemas de armas. O Ghost-Bat pode ser usado como um sentinela, um multiplicador de inteligência ou até mesmo
um avançado sistema de ataque remoto. A demonstração pública validou funções críticas, voo autônomo coordenado, missões em múltiplas aeronaves para multiplicação de força e operações de campo na base de Qingdao, além de interoperabilidade com o E-7A de alerta avançado e a troca de dados em rede entre o Ghostbat e as plataformas pilotadas. Em termos práticos, significa vigilância persistente sobre áreas vastas, respostas mais rápidas às ameaças costeiras e maior flexibilidade tática em cenários complexos. Além do papel doméstico, o Ghostbat mira também as exportações. A plataforma atraiu interesse internacional. A Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, avaliou variantes e já há negociações com outros países, como a Polônia, por exemplo, o que sinaliza que as plataformas Loyal Wingman podem se tornar muito em breve um produto de defesa valorizado globalmente. A Austrália aposta que os benefícios superam os riscos, transformando a costa norte do país não mais em um ponto indefensável, como alguns acreditam, mas em uma linha de projetos que pode sim avançar o suporte tecnológico avançado. E entender como o nosso cérebro transforma os impulsos elétricos em pensamentos, memórias e comportamentos sempre foi um dos maiores desafios da ciência. E agora, um dispositivo em miniatura promete abrir uma janela inédita para esse mistério aí. Chamado de Deep Miniscope, ele é capaz de registrar a atividade cerebral em tempo real com alta resolução. Isso inicialmente está sendo feito em animais que se movimentam livremente. É como se os cientistas estivessem conseguindo enxergar a mente que está em ação, e isso sem precisar de cirurgias invasivas. A ideia por trás da tecnologia é bem ousada. Em vez de depender de uma lente tradicional, o Deep Miniscope usa uma máscara ultrafina equipada com mais de 100 mililentes, cada uma delas capturando uma perspectiva diferente. Algoritmos avançados de inteligência artificial combinam esses pontos de vista em uma imagem tridimensional, que é bem detalhada, e dessa forma aí, os pesquisadores conseguem reconstruir em tempo real não apenas a forma, mas a dinâmica da atividade neural. Essa abordagem resolve uma limitação crítica. Até então, sistemas de imagem funcionavam muito bem, mas em ambientes controlados, só que eles falhavam diante da complexidade de tecidos vivos, onde a dispersão da luz, o baixo contraste e o volume de dados tornavam a tarefa quase impossível. Agora, com a sua rede neural híbrida, que mistura aprendizado profundo e otimização baseada em modelos, o Deep Miniscope consegue, entre aspas, tá bom? Ver através do tecido e revelar como os neurônios disparam, interagem e se organizam em padrões. Nos testes iniciais, a equipe liderada por Wei Yang, professor da Universidade da Califórnia, registrou a atividade cerebral de camundongos com clareza que é sem precedentes. Pela primeira vez, foi possível observar o cérebro em pleno funcionamento enquanto o animal explorava o seu ambiente, mostrando diretamente a relação entre comportamento e processos neurais. E o potencial disso aí é imenso. Ao conectar percepção, cognição e ação em tempo real, a ferramenta pode acelerar a compreensão das doenças neurológicas, desde epilepsia até mesmo a esquizofrenia. E claro, abre caminhos para novos tratamentos. E mais do que isso, Yang já trabalha em uma versão ainda menor, sem fio e com apenas 2 centímetros quadrados, literalmente do tamanho de um chapéu de rato. Isso permitirá experimentos mais naturais, em que o cérebro é monitorado sem restrições de movimento. O que esse avanço sugere é uma mudança de paradigmas. A visão deixa de apenas ser uma metáfora para o conhecimento humano e passa a ser algo literal. Pela primeira vez, os cientistas estão prestes a enxergar em tempo real como a mente constrói a realidade. E esse tipo de avanço faz todos se perguntarem: quanto tempo falta para entendermos de fato como é que nasce a consciência? Se é que em algum momento ela nasce, ou sempre vem com a gente? Sei lá, isso eu não entendo. Me diz aqui nos comentários se você entende um pouquinho disso aí. E agora imagine um robô que não é feito de motores rígidos ou engrenagens metálicas, mas sim de músculos, tendões e ligamentos artificiais que se contraem e relaxam como os nossos, os dos seres humanos, fazem. Essa aí é a proposta ousada da Clone Robotics, uma startup que está transformando conceitos de ficção científica em protótipos cada vez mais realistas. Sim, já falamos sobre ele aqui no Realidade Impressionante, mas agora eles trouxeram algumas evoluções no projeto. Fundada em 2021, a empresa decidiu romper com os avanços lentos da robótica humanoide. Em vez de passos incrementais, eles optaram por reconstruir o corpo humano em detalhes, do design musculoesquelético até as articulações. E isso tudo com o objetivo de criar os androides que não apenas imitam, mas também que se movem assim como nós. O ponto de partida foi a mão, considerado o órgão mais complexo em termos de liberdade de movimentos. Em apenas 18 meses, a Clone construiu um braço robótico funcional, com músculos artificiais, tendões e ligamentos. Logo depois, evoluíram para um protótipo de corpo inteiro em apenas mais um ano. O coração dessa inovação está na tecnologia de músculos fluídicos. Eles são inspirados nos músculos humanos e funcionam com tubos internos de borracha revestidos por fibras têxteis inextensíveis. Quando preenchidos com fluido pressurizado, os tubos se contraem,
puxando os ossos artificiais e criando movimentos tão naturais que se parecem com orgânicos. Esse design se baseia em um modelo conhecido como Mike Band, mas aqui ele é impulsionado por água, movimentado por um coração hidráulico entre aspas. Esse sistema todo dá origem a movimentos suaves e flexíveis, muito diferente dos robôs motorizados que já são tradicionais e tendem a parecer mecânicos e bem limitados. A anatomia projetada pela Clone é tão detalhada que o seu protótipo Protoclone V1, lançado em fevereiro, já conta com mais de 200 graus de liberdade, 1000 miofibras e 500 sensores, recriando com precisão a biomecânica humana. Já a evolução mais recente é o Clone Alpha, um robô humanoide em escala real que marca a entrada oficial da empresa no mercado. O próximo passo é o Neoclone, que deve levar essa tecnologia ainda mais longe. O cérebro desses androides roda em chips NVIDIA Jetson, responsáveis pelo controle de movimento e pelo planejamento motor. Sensores monitoram posição, torque, força e comprimento de cada músculo artificial, criando assim um nível de controle bem impressionante. Por enquanto, a equipe suspendeu aquela ideia de adicionar a pele sensível ao toque, mas já planejam uma próxima geração de dermes artificiais, que poderão sentir a pressão, textura e também a temperatura. Isso abrirá caminho para tarefas extremamente delicadas, como manipular tecidos biológicos nas cirurgias ou manusear objetos frágeis com a mesma destreza das mãos humanas. A visão do CEO da empresa é bem clara: robôs que não sejam apenas máquinas úteis, mas também que possam ser corpos artificiais realistas, capazes de compartilhar ambientes humanos, abrir portas, preparar as refeições e até conviver conosco de forma quase que indistinguível. Meus amigos, quando a linha de frente humano-máquina se confunde ao ponto de um robô precisar de, entre aspas, beber água para se movimentar, nós estaríamos criando algo mais próximo da vida do que da engenharia? Bem, essa é a sua função, responde aqui embaixo. E as enguias biológicas sempre intrigaram os cientistas com a sua habilidade que é incomum. Mesmo após lesões graves na medula espinhal, elas continuam se movimentando com surpreendente coordenação. O mistério sobre como elas conseguem tal façanha foi agora decifrado por uma equipe internacional liderada pela Universidade de Tohoku, lá no Japão. A resposta pode inspirar uma nova geração de robôs adaptáveis aos ambientes que são imprevisíveis. O segredo está em um equilíbrio engenhoso entre o ritmo neural e o feedback sensorial. As enguias não dependem apenas do cérebro para controlar os seus movimentos. Cada segmento do seu corpo contém um circuito neural que é capaz de gerar os padrões rítmicos de locomoção. Quando esse ritmo interno se combina com os sinais simples de alongamento e pressão, o corpo inteiro consegue se mover de uma forma coordenada, mesmo em caso de lesão. É como se o próprio corpo assumisse o comando, dispensando assim as ordens diretas da central de controle, que seria o cérebro. Para provar isso, os pesquisadores criaram um modelo que imita bastante o sistema neural da enguia, combinando simulações de computador com um robô em formato alongado. O resultado foi surpreendente. O robô não apenas nadou de forma estável, mas também rastejou em terra, desviando-se de obstáculos e até empurrando objetos. O feedback de alongamento se mostrou essencial, fornecendo energia para impulsionar o corpo adiante, como acontece com uma enguia real. O impacto tecnológico é direto. Compreender este modelo abre o caminho para robôs altamente adaptáveis, capazes de se mover em diferentes cenários, desde zonas de desastre até superfícies alienígenas em missões espaciais. Imagine máquinas inspiradas em enguias explorando oceanos subterrâneos em luas distantes ou navegando por escombros após um terremoto aqui na Terra. E essa não é a primeira vez que os engenheiros tentam imitar as enguias. Em 2017, pesquisadores suíços desenvolveram o Envirobot, um robô aquático que detecta poluentes em lagos e rios. Mas esse novo modelo aqui vai um tanto quanto além. Ele mostra como recriar a plasticidade neural da natureza para máquinas que não apenas obedecem, mas que aprendem e se adaptam ao ambiente. E aí, gostou desse conteúdo aqui? Lembre-se que tudo que você viu está aqui na descrição. As fontes você pode conferir para estudos se você gosta disso aí. Obrigado por me acompanhar até aqui. Clica em uma das duas opções que devem estar na sua tela agora ou daqui a pouquinho, que nós nos vemos no próximo. Valeu? Obrigado por me acompanhar, obrigado por me apoiar e por compartilhar os vídeos como você tem feito, tá bom? Se ainda não fez, deixa o seu like aqui, se inscreve porque é importante para o canal e para você também que gosta desse tipo de conteúdo. Valeu? Tchau, tchau.